Blue Lock é um anime sobre futebol que entra na onda de animes de esporte que tentam emplacar um sucesso, muito parecido com o de Haikyuu, e tem uma proposta bastante simples. Depois que o Japão foi eliminado na Copa do Mundo de 2018, a União Japonesa de Futebol decide começar o Blue Lock, um novo e rigoroso programa de treinamento em que 300 estudantes atacantes são reunidos para treinar e se preparar para a Copa do Mundo de 2022. Para capitanear esse projeto, o Japão convoca Ego de Empate, que vai seguir à risca uma crença de que para o Japão ser campeão, vai ser necessário que o atacante transborde egoísmo. Contudo, aquele que for eliminado da competição nunca mais vai poder jogar pela seleção japonesa pela sua vida inteira. É isso que falta no futebol japonês. Se você não for o maior egoísta do mundo, não vai conseguir virar o maior centroavante. Sim, esse anime é uma espécie de Battle Royale, só que de estudantes do ensino médio com futebol no meio. Então aqui esqueça o trabalho em equipe, o poder da amizade entre os jogadores, já que Ego vai trabalhar para elevar o espírito da individualidade de cada um dos jogadores ao máximo. Ao longo desse anime, nós vemos que egoísmo é uma fonte muito forte para impulsionar os personagens a seguirem o seu mesmo sonho, o que é o de ser o melhor centroavante do Japão. Para convencer até mesmo o protagonista e os demais personagens, são utilizadas frases de jogadores renomados como Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, dizendo que futebol se trata de ser egoísta, de brilhar mais do que os outros. O grande rei Pelé, centroavante, meio-campo, zagueiro e goleiro. O melhor de todos os tempos, sempre sou eu. Só que é aí que começa a morar o problema. No primeiro jogo, os jogadores já começam a brigar entre si para ver quem vai dominar a bola e não demora muito para eles perceberem que vão ter que cooperar temporariamente para atingir os seus objetivos. O anime não faz nem questão de esconder que ao longo do tempo os jogadores vão sim desenvolvendo amizades, se tornando próximos uns dos outros e que eles realmente torcem quando algum deles faz gols pro time. Então fica uma pergunta sincera, isso é realmente o egoísmo? Se esse pensamento fosse levado ao extremo, não seria o caso dos personagens sempre serem autorreferentes quando eles conversam entre si? Não é isso que vemos acontecer ao longo da trama. Eles se apoiam, se incentivam, reconhecem as habilidades uns dos outros e se interessam em saber o que aconteceu com eles antes deles chegarem até ali. Em um certo momento, vemos que um dos personagens trai o time, exercendo verdadeiramente uma postura egoísta, e ele na verdade é retratado o tempo todo como um vilão, ao passo em que outro personagem aprende a usar suas habilidades para o bem comum do time e ele é visto como herói. Então vale uma reflexão rápida, o que Blue Lock realmente está tentando nos ensinar? Apesar do anime tentar abraçar a todo custo que o egoísmo é uma coisa positiva, muito parecido quando nós utilizamos a palavra ambição ou orgulho, que podem possuir significados bons, eu tentaria ver sobre outra perspectiva. O que eles na verdade querem demonstrar é que confiança é uma coisa muito importante, e não o egoísmo. A confiança para desenvolver suas habilidades pessoais é uma coisa que poucas pessoas têm, justamente por viverem relativamente acomodadas, via de regra por dependerem de uma pessoa, ou simplesmente por entender que já existem pessoas que façam isso melhor do que ela. Na nossa sociedade isso é comumente visto como uma forma de gerar comodismo e faz com que uma pessoa não tenha uma vontade de crescer e se desenvolver. Nós também podemos substituir a visão de egoísmo por uma rivalidade ou uma competitividade saudável. É muito claro que a competição promove melhora. Um exemplo simples e fácil em relação a isso é o famoso duelo Microsoft versus Sony. Ao longo dos anos, as empresas buscam sempre apresentar os melhores consoles, justamente por saber que o seu concorrente pode estar à frente. A gente comentou lá no começo sobre esse anime também ser um Battle Royale, que de fato tem um estilo de jogo que tem se popularizado gigantescamente na maioria dos jogos, e isso costuma incentivar a competitividade para decidir qual jogador será o melhor. Indiretamente, isso acaba promovendo melhores jogadores dentro dos jogos eletrônicos. Por um lado, o fato é positivo, pois a competitividade estimula os profissionais a estarem em constante evolução, mas, pelo outro lado da mesma moeda, isso pode ser negativo, pois algumas pessoas podem extrapolar os limites relacionados ao bom senso, criando um clima de falta de respeito. Com o tempo, os jogadores passam a se respeitar, a se admirar e ver que cada um tem uma habilidade única e excepcional dentro do campo. Então, uma rivalidade saudável não precisa ser necessariamente nociva. Isso nos instiga e nos desperta a sermos pessoas que não buscam mediocridade, mas apresentar nossos dons da melhor forma possível. Tanto na confiança como na rivalidade, eu acredito que o ponto desse anime não seja sobre ser egoísta. Afinal, isso é uma coisa tão básica que todos dependem de alguém em algum nível. O Isagi, o protagonista, depende dos seus colegas para jogar em um time. Os jogadores dependem de Ego de Empate para treiná-los para serem os melhores. O Ego de Empate depende da União de Futebol do Japão para financiar o seu projeto e ele depende até de alguém para fazer a sua limpeza no ambiente por ele. Um exemplo de egoísmo é o personagem Sheldon, de The Big Bang Theory, e é irônico como tudo que ele fala deve dizer respeito a ele. Mas, na mesma medida, ele também sempre precisa de alguém para dar carona para ele, para reconhecer o seu trabalho, ajudá-lo a entender o sarcasmo.
Em última instância, uma pessoa egoísta seria uma pessoa não relacional, mas para nós isso é impossível, pois nós somos seres relacionais. Se o egoísmo for levado às últimas consequências e a um extremo na forma como a gente vive, nós vamos ser incapazes de construir relações saudáveis e teremos a tendência a nos exagerar como sendo os únicos reis e rainhas do mundo. E isso até chegar a alguém melhor. E acredite, sempre tem alguém melhor. É nesse momento que os sentimentos como frustração e ressentimento passam a crescer dentro de nós. Todos nós temos a tendência a terem visto o que é propriamente nosso, mas uma pessoa egoísta vai achar que estará fazendo uma fortaleza para si, quando na verdade vai construir um castelo de cartas. Se o topo significa buscar os próprios interesses acima dos outros, tudo que vai restar no final é um vazio de um isolamento. Quantas pessoas você conhece que atingiram o topo e estão perdidas, encontrando cada vez mais objetivos transitórios para encontrar valor e propósito? Ter confiança nas suas próprias capacidades é uma coisa boa, e desenvolver talentos baseados em competições saudáveis também, mas pegando outra lição de um personagem cativante dos animes, você deve aproveitar os pequenos desvios, ao máximo, porque é onde você encontrará coisas mais importantes do que aquilo que você realmente deseja. Seus sonhos podem ser grandes, mas se isso significa passar por cima de tudo e de todos para ter uma plena satisfação, talvez você possa só se tornar uma pessoa infeliz. Eu realmente não sei como o Blue Lock termina, não terminei de ver o mangá, só terminei a primeira temporada, e eu não sei como ele vai abordar o egoísmo como virtude e se isso vai durar até o final. Eu sei que atualmente ele se encontra em pequeno hiato devido à saúde do mangaka, mas se a pegada do final vai ser mais negativa, levando para o lado solitário, ou se vai idealizar o egoísmo como virtude, só o tempo vai dizer. Mas até lá vamos continuar falando mais sobre animes, não só esse como vários outros vídeos. Me diz, você gostou desse formato? Essa opinião te fez pensar? Então deixe seu gostei, comenta e a gente se vê em todos os nossos próximos vídeos. Até mais!